queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Neste momento externo a minha gratidão ao nosso Deus por mais essa feliz oportunidade que o nosso Pai, Ele nos concede, né? E a cada amado irmão, né? Cada comentarista, aos irmãos que nos acompanham através da rede social, que Deus abençoe a todos. E agradecidos, né, meus irmãos, por tão grande privilégio que é de falarmos a palavra de Deus. Pois bem, vamos estar estudando mais uma lição, né? E no próximo domingo nós vamos estar abordando a lição de número 3, que tem o tema Jó e a realidade de Satanás. O texto áureo dessa lição nos fala em Jó capítulo 1, versículo 6, que diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A verdade prática da lição nos diz a seguinte expressão: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade e só venceremos com as armas espirituais. Pois bem, meus irmãos, em cada dia, né, foi incumbido em cada um dos nossos amados irmãos trazer um comentário, e a mim ficou incumbido o dia da quinta-feira, né, que tem na leitura diária como tema a acusação do diabo a Jó diante de Deus. É um assunto bem conhecido, não é? Porque quando nós falamos de Jó aí, nós podemos perfeitamente tipificar o homem, né? E o diabo, como o próprio tema, né? O intitula a acusação dele diante de a acusação do diabo a Jó diante de Deus, né? O diabo ele é o acusador, né, do homem e que busca incessantemente dia e noite uma oportunidade para ter de que acusar o homem. Louvado seja o nome de Jesus. E nesta lição que nós estamos estudando, né, para o próximo domingo, domingo dia 18, está muito bem colocado aqui o papel, né, dessa personagem, desse ser, né, que tem entre as suas atribuições, né, nós vamos encontrar alguns papéis, a Bíblia cita, né, alguns papéis atribuídos a ele, ao inimigo, ao adversário de nossas almas, e entre eles, né, nós encontramos o que a lição de hoje, o tema, né, da leitura diária de hoje destaca, a acusação. Ele é o acusador e o trabalho dele é sempre estar acusando, está tentando de alguma forma, tentando impedir, tentando parar, tentando entristecer, tentando fazer com que o homem, né, não alcance ou não desfrute daquilo que Deus preparou para o homem, né, visto que para o nosso arqui-inimigo não há mais oportunidade, não tem mais jeito, e desta forma ele busca incessantemente, né, como aquele leão feroz que busca alguém para tragar, né, acusar esses servos de Deus que foram, aleluia, abrangidos, né, alcançados por uma promessa que o Pai fez de ter uma eternidade com Ele. Mas, nesta lição, como está muito bem definido, como está muito bem colocado, nós vamos encontrar algo que é real, né? A Bíblia fala que o diabo, ele tem também as outras atribuições, né? A de matar, roubar e destruir. E na lição de hoje a gente vai ver que é algo real, né? Satanás é sim um ser real e ele tem sim o seu papel, ele tem sim a sua finalidade, né? Se a gente fôssemos estudar, abordar a origem dele, né? Que o tempo não vai ser possível, mas é claro que assim, em uma visão bem geral, em algo bem rápido mesmo, a gente sabe que no princípio ele não foi
né? Como nenhum outro ser criado por Deus foi criado para desempenhar esse papel na criação de Deus. Não, ele era um ser perfeito, né? Como a Bíblia diz, até o dia que foi achado iniquidade no seu coração. E a partir daí, né, ele deixou de ser aquele anjo de luz, Lúcifer, e se tornou em Satanás, um anjo caído, que uma vez, ora agora, não há mais chance, não há mais oportunidade para ele realmente não existe mais oportunidade, ele vai procurar atingir de alguma forma a criatura, né? Visto que contra o Criador ele não pode nada, né? Ele vai tentar nos afligir, tentar nos impedir, né? E o papel dele é bem distinto, a Bíblia destaca, e nesta lição, né, o comentário que nos ficou cabível é que o trabalho dele é nos acusar, mas ele não é aquele advogado de acusação, né? Eu vou usar até um termo jurídico, né, que nosso redator pode até depois falar de uma forma mais aprofundada, né? Mas o advogado de acusação, né? Ou ele tem um papel muito importante no julgamento, né? E ele vai apresentar ali as suas figuras, né? Ou digamos o material que ele tem disposto, né? Ele vai procurar ali os meios, as formas, né? E diante daquele tribunal ali, acusar o homem, né? O objetivo dele, como disse, vou dizer novamente, é parar. E esse advogado, ele não cessa, né? Visto que no tribunal comum, né? No tribunal humano, a gente vê que tem o advogado de defesa, tem o advogado de acusação, tem o júri, né? E tem o juiz que está ali diante daquele tribunal e naquela tribuna ali representando a pessoa imparcial, né? A pessoa que vai ali executar o juízo baseado nos fatos que forem ali apresentados. Mas no contexto espiritual, né? Nós sabemos perfeitamente que o advogado de acusação aqui, ele não dorme, né? Ele é um ser espiritual e ele busca dia e noite, né? De uma forma incessante, tirar o homem da presença de Deus, fazer com que eu e você a gente pare, com que eu e você a gente desista, mas nós sabemos, né, que isso tudo é debalde. É claro que a lição, meus irmãos, ela é bem objetiva e quando ela vem falar para nós de se tratando de um inimigo que não se constitui de carne e osso, que ele não se constitui de forma humana, né, de uma forma que nós possamos vê-lo, perceptível através das suas ações, porque ele é um ser espiritual. A Bíblia também nos disponibiliza, né, o único meio, a única forma de podermos vencer este adversário, tá certo? Um adversário humano, muitas vezes, ele é enfrentado com o conhecimento, com a força, né, com a condição física, com a condição financeira, com a condição até bélica, né? Nós podemos dizer assim, mas um inimigo espiritual não. O inimigo espiritual é só se nós usarmos as armaduras de Deus, né? Paulo, falando à igreja em Corinto, ele fala, mas as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais, né? Elas são poderosas em Deus para desfazermos todas as ciladas do diabo. Só usando essa arma que nós podemos, né, vencer esse arqui-inimigo que procura de forma incessante, né, de forma incansável, nos tirar da presença de Deus. Observem, meus amados irmãos, que ele chega, diz o texto aqui, em Jó capítulo 1, versículo 6, ele chega diante de Deus, né? Ali entre os anjos que vieram se apresentar, e ele traz agora a sua acusação, né? Ele traz no capítulo de número 1 do livro de Jó, versículo 11, ele diz: Mas estenda a tua mão e toca-lhes em tudo quanto tem, e verás se não blasfemará na tua face. Observe que ele, né,
chega diante de Deus e diz que Jó adorava a Deus só pelaquilo que ele possuía, porque Deus havia cercado ele de bens, de saúde, de família, né? E de uma prosperidade. E nós vamos encontrar aqui de uma forma muito linda, de uma forma muito contundente, né? Quando nós não vamos encontrar na Bíblia em nenhuma outra ocasião uma pessoa que recebe tão grande honraria da parte de Deus que ele recebe o testemunho do próprio Deus, né? Deus ele diz: "Viste o meu servo Jó, um homem justo, um homem íntegro, que se desvia do mal", né? Deus sabe perfeitamente quem nós somos, Deus conhece perfeitamente a nossa estrutura, né? Mas o acusador, ele não é um ser, apesar de ser um ser espiritual, ele não é um ser onisciente, ele não tem os atributos do nosso Criador, ele não é onisciente, ele não é onipresente, né? Ele é um ser espiritual, ele tem sim, né, como um ser espiritual, algumas habilidades que nós ainda não percebemos, nem compreendemos, mas sabemos que ele não tem, né, a onisciência. Deus, ele sabe de tudo, né? E quando ele fala desses atributos do seu servo, ele está dizendo: eu conheço a sua estrutura, até mais do que eu e do que você mesma possa conhecer. Deus, ele sabe quem nós somos, ele conhece a nossa história, ele sabe da nossa capacidade, e é justamente aí onde o nosso arqui-inimigo, ele, né, se quebra todinho, porque ele pensa uma coisa e Deus, que nos conhece, faz outra, né? Ele acusa ali, diz que Jó só adorava a Deus por conta da riqueza, da família, né? Dos bens que Deus havia cercado, né? E nós vamos observar que o nosso Pai, que nos conhece, né? Olha assim para o nosso acusador e diz assim: olha, toca, né? Vai lá e mexe, só não mexe na vida. Aleluia. Porque eu sei quem é meu servo, né? Quando Deus diz assim: viste o meu servo, ele está dizendo que ele conhece aquele homem e sabe da sua estrutura. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta tocar nos bens, tocou nos bens. O problema é os bens, toque nos bens, né? Vai lá. Toque na família, né? Toca na família. E Deus permite, ele vai lá e toca na família, né? Toca na saúde. Os irmãos sabem que um dia, para um homem ser o homem mais rico do Oriente, né? E no outro dia tá pobre, literalmente falando, não é fácil, né? Para um dia o homem ele tinha uma família ideal, né? No patamar, no ponto de vista judaico-cristão, ele tinha 10 filhos, né? Era 7 filhos e 3 filhas e uma esposa, tinha uma família muito bem alicerçada, mas Deus permitiu que o adversário tocasse em tudo isso, né? Para mostrar que, aleluia, mesmo diante de todas as investidas do inimigo, Jó, ele se manteria firme, se manteria íntegro, né? Um homem que se desviava do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes, né, meus irmãos, as acusações vêm contra a minha e a tua vida, e o objetivo é exatamente para que o homem, para que a mulher, para que o servo de Deus, ele pare e ele desista. Louvado seja o nome do Senhor, né? Mas Deus que conhece a nossa estrutura mesmo, permitindo, né, que o inimigo tocasse nos 3 sustentáculos da vida humana, né? Louvado seja o nome do Senhor, a riqueza, as condições financeiras de Jó, a família e a saúde, mesmo ele permitindo que ele tocasse nessas 3 bases estruturais do homem, Jó ele se manteve íntegro, a ponto de ele declarar, né? Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Deus me deu e ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que nem nesse ponto aí, Jó, ele, aleluia, peca contra Deus, porque quando alguém pensava que ele abria a boca para murmurar, né, ele glorifica, ele exalta. Então, que Deus, ele continue nos abençoando, né, nos ajudando. Eu me lembro agora de um trecho de um hino um pouco antigo, né, de um cantor que a gente admira muito, chamado Armando Filho. Ele diz assim na letra desse hino: de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor,
a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu e saber que dele não lembra mais. Eu canto para a glória de Deus. É o segredo, né, meus irmãos? Que Deus continue nos ajudando, amém? Ele conhece a minha tua estrutura, mesmo sabendo que o inimigo da minha e da tua alma, ele não cessa, né? Está sempre ao derredor buscando uma forma, né, de tentar nos atingir, de tentar nos ofuscar, mas Deus é na minha e na tua vida. Que Deus nos ajude, que Deus continue abençoando, né? Desejo aos irmãos no domingo uma lição, uma aula abençoada para a glória de Deus, né? Um abraço aos meus amados irmãos, aos ouvintes, a cada comentarista, ao meu redator. Que Deus abençoe, meu querido. Que Deus continue abençoando a todos. Espero em um próximo comentário, né? Estarmos aí falando da parte de Deus algo para os irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.